Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou da área de aquisição de talento na Vale. Tô aqui com a Bia, a gente está de volta essa semana, Bia. Oi, gente, tudo bem? Beleza, Bia, a gente teve bastante audiência semana passada e aí a gente trouxe mais um podcast. E esse tema o tema do dia de hoje é transformação cultural na Vale. A gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a companhia tem vivido de extrema importância, né, trazendo aí o tema de cultura para o nosso dia a dia, e também vamos falar um pouco de diversidade. Para tratar esse assunto, para participar de uma entrevista bem rapidinha com a gente, para direcionar todos vocês que estão aí participando dos assessments, indo para as etapas junto com um programa de recém-formados, a gente trouxe a Rafa, o Paulo e a Gabriele para conversar um pouquinho com a gente. Pessoal, tudo bom? Eu sou a Rafaela, eu sou trainee de Planejamento e Análise Financeira Global, o FP&A, e eu vim de Viçosa, eu fiz Engenharia Civil em Viçosa, e antes de Viçosa eu morei minha vida toda em Minas, mas eu nasci em Vitória, Espírito Santo, então eu brinco que eu meio que não tenho um lugar certo, meu lugar onde eu tô, e hoje eu tô alocada aqui no Rio de Janeiro, em home office no caso. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está me ouvindo. Meu nome é Gabriele, eu sou trainee do Planejamento de Minas de Curto Prazo em Brucutu. Sou nascida e criada em Belém do Pará, sou do Norte, mas já morei no Rio Grande do Sul, morei no Espírito Santo, fiz faculdade lá, formei e sou geóloga. E hoje eu estou aqui em Minas Gerais, trabalhando numa área super legal, que é a geologia. E está sendo super legal estar aqui com vocês hoje. Fala galera, tudo bom? Então, sou Paulo, sou mineiro aqui de BH, né? Sou bem provinciano, nascido e crescido aqui em BH. E hoje eu tô na mina de Brucutu, na gerência de operação e infraestrutura de mina, em São Gonçalo do Rio Abaixo, mas atualmente morando em João Molevade. Muito legal, gente. Gabi e Paulo, contem pra gente como que foi o processo de criação do Comitê de Diversidade e Inclusão do Complexo de Brucutu Água Limpa. O que motivou a criação do grupo? Como é que foi esse processo para vocês? Então, Bia, o comitê, ele assim, começou de várias percepções que a gente teve desde o início do trainee, né? A gente brinca que a Vale hoje tem uma visão muito, muito precisa para riscos, né, para segurança, como tem que ser. Mas quando a gente fala de diversidade, a gente sabe que existe um longo caminho. Então, isso começou de uma demanda que a gente teve, até da minha área, né, para fazer uma proposta de diversidade para a minha gerência. E aí, para isso, eu precisei de acionar a cadeia de ajuda, né? Então, fui procurar ajuda em outros sites e a gente teve uma ideia de criar um comitê executivo para o complexo. Então, eu chamei os outros trainees, né? A Gabi comprou essa ideia junto comigo. E a gente criou esse comitê, né? Então hoje a gente tem representantes de várias áreas, né, dentro desse comitê, das duas plantas, Brucutu e Água Limpa, e formalizamos ele em agosto, né? A gente iniciou mesmo em junho, formalizamos em agosto, desde então a gente está na ativa, né, Gabi? Isso. Desde que eu entrei na Vale, eu sabia do meu papel como agente de transformação. É um assunto super necessário e importante. Eu já imaginava que na área eu poderia encontrar, às vezes, dificuldade, porque a gente estava passando por essa fase de reconstrução, de pensamento. E aí, quando eu me deparei na área, eu percebi que realmente era muito necessário. E eu cheguei a comentar com os outros trainees, que era o Paulo, a Thaís, outros trainees também lá de Brucutu, e falei, gente, eu preciso de um apoio, uma corrente de ajuda realmente para a gente começar a colocar as ações em prática, que eu vi que era muito necessário. E todos os dias assim, a gente vai construindo pensamentos, construindo palavras, construindo moral mesmo para mudar a cultura. E é na base todos os dias estar ali na nossa equipe, construindo um pensamento, um diálogo e trazendo para eles a importância do tema. Dessa forma que eu pude construir dentro da Vale uma base sólida para as pessoas entenderem a importância da diversidade e o jeito de integrar as pessoas também, de colaborar, de ser um time de fato. E isso tem me trazido muito aprendizado e achei super importante estar aqui falando para vocês isso hoje, porque é o que a gente espera na Vale e a Vale realmente está fazendo acontecer.
Muito legal, gente. O que vocês acham que foi o mais difícil dessa jornada e qual foi a maior recompensa até agora? Bom, acho que o mais difícil foi como abordar esse tema para a área, sabe? Principalmente eu e a Gabi, a gente está num complexo de operação e esse não é um tema que é vivenciado assim na rotina operacional, sabe? Então, o mais difícil para a gente foi como traduzir um tema que é extremamente importante, não só na nossa empresa, mas na sociedade, traduzir isso para a linguagem das pessoas, né? Do dia a dia das pessoas. Como tornar isso acessível. Isso foi uma dificuldade que a gente teve logo de início, né? Isso desde a liderança até a operação mesmo, viu? Galera, não se enganem, né? A gente tem uma impressão de que a liderança ela já está puxando as mudanças, e de fato está, mas assim, nós somos agentes de transformação. Então, a dificuldade foi realmente trazer essa visão, né? Trazer esse olhar, né, Gabi? Exatamente. Eu, por exemplo, cheguei numa área extremamente masculina. Eu, na minha equipe, só vi homem, então me deparei com uma posição de falar, vocês precisam me incluir, eu sou mulher, mas eu preciso também me sentir parte de uma equipe. E às vezes era difícil conseguir esse espaço com eles, por eles não ter a percepção de diversidade, mas com o meu jeito, procurando cadeia de ajuda, introduzindo sobre o assunto, fazendo diálogo de segurança e saúde, eu consegui começar a colocar na cabeça deles que dava para encarar, que dava para colocar uma mulher, que dava para mudar algumas atividades. Por exemplo, na minha equipe eu precisava não tem nenhuma técnica, mulher. E era uma atividade para carregar amostras, e é pesado. E aí eu trouxe esse olhar, falei, gente, se a gente colocar um carrinho aqui, talvez a gente consiga colocar qualquer pessoa para carregar, porque se era uma atividade extremamente que precisava só de homens, porque era pesado, agora a gente consegue colocar mulher. E aí isso abriu um pouco a visão do pessoal, sabe? Nossa, é mesmo? Como é que eu não pensava nisso antes? Então foi assim que eu fui encontrando os desafios e tentando passar por eles e fazer com que as pessoas pensassem mais, sabe? Questionassem o status quo. Muito legal a sua fala, Gabi. Inclusive, lembrando que a Vale tem um compromisso de dobrar o número de mulheres na nossa força de trabalho globalmente até 2030. Gabi, excelente seu ponto, é isso mesmo, se uma mulher não pode fazer uma atividade, um homem também não pode fazer. Essas são as reflexões que a gente tem que fazer dentro da empresa. Obrigado aí pelo seu depoimento. Agora mudando um pouquinho de assunto, trazendo a Rafa aqui. Rafa, conta pra gente como foi o processo de criar um grupo focado em discussões sobre feedback. O que motivou essa ideia? Traz pra gente aqui, por favor. Então, Rafa, a ideia surgiu basicamente dentro das minhas interações com o próprio grupo de trainee, quando eu pensei em dar um feedback para alguém, e aí eu ponderei, mas eu realmente sei o que é um feedback ou eu estou levando apenas uma opinião minha pessoal sobre o que eu achei da atitude ou do posicionamento? A partir deste questionamento, aí eu levei para o RH, né, questionei se a gente iria ter algum tipo de treinamento focado em feedback, porque realmente eu vi que era um assunto muito amplo e que a gente é muito ignorante a respeito. A gente realmente não sabe, mas a gente lá no fundo a gente acha que sabe. Quando a gente vai, agora é uma sessão de feedback, na nossa cabeça está tudo pleno. Mas a realidade é que a gente sabe muito pouco, o nosso conhecimento é muito raso. E aí questionando, né, o RH, na época era a Lê, que cuidava do corporativo, eu perguntei, né, e aí ela super apoiou, ela falou, Rafa, traz pra gente um grupo, né, de estudos. E aí eu falei, nossa, mas será que isso vai dar certo? Montar um grupo de estudos, todo mundo tem N demandas pra fazer, alguém vai topar? E aí eu falei, tá, vou tentar. Aí eu organizei de uma forma que eu criei uma metodologia de 30 minutos de estudo e 30 minutos de reunião em grupo. Então a gente se dividiu em 5 grupos, de 5 trainees cada. E aí depois a gente fez 2 ciclos, deu uns 40 trainees em média. E eu separei em 4 temas e foi bem legal. A gente teve bastante aderência. No final do ciclo consegui pegar mais 3 trainees também que não batem muito bem na cabeça para me apoiar nessa ideia e ter outras ideias a partir dessa. E teve bastante aderência entre os trainees, foi muito bacana e realmente a gente fechou, né,
cada ciclo de estudo tendo um conhecimento melhor sobre como dar feedback, como receber, como pedir e principalmente a diferença entre um feedback e uma opinião pessoal, que na minha visão é o principal tema e que a gente muitas das vezes não sabe o porquê e nem como isso se difere. Então, realmente foi maravilhoso ter feito. E vivendo essa experiência, né, trazendo aí todos os pontos que você colocou pra gente, o que você viu como o maior desafio e o que você viu como maior recompensa até agora? O maior desafio eu achei começar, né? Sempre que você vai começar alguma coisa, o start é o mais difícil, né? Então, começar, tirar a ideia do papel foi bem, bem difícil. Convencer as pessoas de participarem também foi difícil. Porque até então era só um grupo de estudo sobre o tema de feedbacks. E apesar de ser uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né, convencer as pessoas disso também foi uma coisa que existiu negociação. Montar o squad principal também com as outras meninas foi uma coisa também meio difícil. E a recompensa, né, que a gente teve realmente foi linkar todo o estudo e todo o tema de feedback com os principais valores e a cultura da Vale. Eu vejo o feedback, eu e todo mundo que participou também, a Gabi participou, pode falar um pouquinho também se tiver vontade, Gabi. A gente viu o link entre todos os valores e cultura da Vale, e isso é muito legal, e a gente vê como uma porta de ser agente de transformação, a gente realmente aplicar e incentivar essa cultura de feedback dentro da nossa empresa, com os nossos pares, com os nossos gestores. Então, de cima para baixo, de baixo para cima e lateralizado. O feedback é para todo mundo e tem que ser dado de forma adequada, visão do processo e tudo mais. E uma das recompensas que eu tenho que falar também foi, claro, o meu squad, que eu chamo, que é a Lídia, a Carol e a Natalise. Elas não estão aqui, mas elas estão participando dessa iniciativa desde o começo. Eu participei também do grupo da iniciativa da Rafaela, com grupo de feedback. Me ajudou demais, eu não falo não só por mim, pessoa também, mas como profissional, porque isso me alavancou demais. Através de feedback eu consegui aprender a pedir e a dar. A minha equipe evoluiu muito, os resultados chegaram, porque através dos feedback a gente conseguiu perceber o que estava bom e o que a gente precisava melhorar. Inclusive, eu estou aprontando com ela uma palestra daqui a 2 semanas, para ela apresentar também mais para outras, os outros. Obrigada. Foi, marquei assim, você tem que ir, né, falar com meus amigos e os pares da nossa área, porque isso alavanca demais a carreira e também nos ajuda na área, com certeza. A recompensa que eu tive de criar o comitê foi que eu comecei a participar, entender mais sobre a diversidade e inclusão dentro da Vale, e hoje em dia eu trabalho com 2 mulheres incríveis que me ajudam muito no assunto. São 2 líderes que colocam para cima sobre o tema e me dão todo o apoio. E hoje em dia a minha equipe é muito melhor do que antes. Então realmente está valendo a pena fazer essa mudança dentro da Vale e promover esse tipo de ação. Excelente, obrigado Rafa e Gabi, exemplos potentes, né? Isso que a gente precisa mesmo. Muito obrigado por compartilhar essas histórias e exemplos, fantástico. Tô impressionado mesmo, bom ouvir, né? Agora uma pergunta para todos vocês, para a gente finalizar. A gente já chegando aí para os nossos minutos finais. Depois no finalzinho eu vou chamar a Bia para fazer umas considerações também, umas reflexões aqui com a gente. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês 3, né? O que vocês sentem que como trainees vocês podem colaborar para a transformação cultural da Vale? Bom, eu acho que o nosso papel como trainee na transformação cultural da Vale tá aqui para questionar por que as coisas são assim, por que não pode ser melhor, trazer uma visão, é muito falado que a gente vai trazer uma visão de fora, né? Mas quando a gente fala trazer uma visão de fora, é trazer uma visão sem vícios, né? Trazer uma visão diferente daquilo que é feito todos os dias. Então, ajudar a enxergar que sim, um trabalho pode ser feito por um homem, por uma mulher, ou por nenhum dos dois, porque não deve ser feito. Realmente conseguir enxergar problemas, realmente questionar status quo. Então, nosso papel é ajudar a área a crescer, né? Ajudar a desenvolver pessoas e, através delas, a gente promover a transformação cultural que a gente quer na nossa empresa. Eu concordo com o Paulo, pegando o gancho no que ele falou sobre status quo.
antes de entrar na Vale, assim, eu tinha muito questionamento sobre esse termo, sabe? E realmente é você questionar o padrão e por que as coisas são como são, né? Por que você está fazendo esse relatório? Por que foi pedido isso, sabe? É realmente você questionar. E eu lembro quando a gente estava no onboard em março, antes de acontecer tudo isso do coronavírus, e aí uma das atividades que a gente teve foi levar para o palco algumas apresentações. E aí eu lembro que o primeiro grupo levou todo mundo em pé, né, para apresentar o cartaz, e para o segundo grupo, que era o meu, eu fui dar ideia para a galera, vamos sentar no palco? Vamos se sentir mais confortável ali e tudo mais. A gente sentou no palco, fosse grande coisa, mas a galera realmente se sentiu mais confortável para apresentar, e os demais grupos também foram seguindo aquela linha. Então, você questionar uma coisa, por que ela é dessa forma, né? Por que a gente faz como a gente faz? Não tem jeito certo ou errado, sabe? Tem o melhor jeito de fazer as coisas, a forma mais eficiente que funciona para todo mundo. Então, eu acho que como colaboradores dessa transformação cultural, a gente está aqui mesmo para oxigenar com essa visão diferente, com esse questionamento, e trazer essa visão não de fora, né, que a gente tanto fala, mas essa visão de não aceitar as coisas como elas são só porque elas são, e sim porque elas são. Eu vejo isso como nosso principal papel, Bia, bem em linha com o que o Paulo disse. Ô, Rafa, muito legal sua pergunta. Eu acho que para mim ser trainee já foi uma oportunidade única na minha carreira profissional. Eu tô super feliz e eu acordo todos os dias com um propósito na minha cabeça, que eu sei que eu sou agente de transformação, é meu papel. Todos os dias eu posso fazer daquele dia um dia melhor e no outro dia também. Eu posso fazer da Vale uma empresa mais segura e mais humana, porque sempre nós podemos evoluir. E ainda mais com a nossa ferramenta de gestão, o VPS veio para nos ajudar, nós podemos trazer isso e crescer e evoluir juntos. Todos os dias a gente pode acordar, pensar e refletir e tentar fazer sempre o nosso melhor. Eu acho que é a minha grande recompensa como trainee, e poder também ver tudo o que está acontecendo ao meu redor e os resultados também chegar de uma maneira muito positiva. Gabi, complementando a sua fala, né? Eu acho que quando a gente vê assim, transformação cultural, às vezes também a gente acha que é uma coisa muito grande, né? Que a gente tem que ter grandes ações, mas eu acho que o nosso papel e de cada funcionário da Vale também é realmente em cada dia e com cada pequena ação a gente movimentar. É tipo uma molécula que está ali vibrando numa vibração diferente e vai influenciar demais a também vibrarem em uma vibração diferente, sabe? E com cada pouquinho, a gente vai formar uma massa grande de pessoas que pensam de uma forma diferente e que estão alinhadas com essa nova cultura. Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha mesmo, e a gente não é 120 à toa, é para poder fazer isso de uma forma mais rápida. Mas a cada dia, como a Gabi falou, a gente vem com esse propósito e acredita nessa mudança. Exatamente, Rafaela. E eu acredito que são pequenas ações mesmo. É no dia a dia ali, numa reunião, numa conversa, no bate-papo, num café. Às vezes as pessoas falam e nem percebem que tem aquilo que a gente chama de viés inconsciente na cabeça. E a gente vai colocando a sementinha ali do amor. Olha, não, eu não penso dessa forma, eu penso dessa maneira aqui, é bem melhor, não acha? E assim a gente vai plantando aquela sementinha, a pessoa vai acreditando, e a gente, quando vê, tá todo mundo alinhado com o que você pensa também. Então, eu acredito que é dessa forma que eu venho fazendo e tem dado super certo. Exatamente, né, pessoal? Quando a gente fala de pipeline de talentos, alimentar o pipeline de talentos com os trainees, a gente não está falando de trazer trainees para assumir liderança, nem nada disso, né? Isso é uma consequência do tempo. A gente está falando de trazer pessoas que realmente queiram impulsionar a empresa, que realmente queiram, no dia a dia, né, ter o impacto e fazer a diferença dentro do local onde ele está. Porque nós somos um em cada área, mas como a Rafa falou, nós somos 120 no Brasil. Então, vocês podem ter certeza que a mudança, ela é real, ela existe e ela está acontecendo em todos os sites, né, e a todo momento. Então, vamos juntos, vamos firmes aí, porque a Vale é um gigante e
passo de um gigante é lento, mas ele existe. E quando ele dá, geralmente anda aí durante bastante tempo. Então vamos junto, vamos impulsionar, né? Vamos firme nessa transformação. Gente, muito legal ouvir a história de vocês. É uma coisa até muito emocionante ver o potencial de transformação que vocês têm trazido em tão pouco tempo de empresa que vocês têm. E o quanto que realmente vocês têm agido como vetores dessa transformação que a gente quer para a Vale, né? Construindo a Vale que a gente quer para o futuro. Então eu tenho certeza que a gente está evoluindo juntos. Muito obrigada pela presença de vocês. Rafa, alguma consideração da sua parte? Ei, Bia, tenho não, obrigado. Foi ótimo. Meninos, olha, brilho puro. Vocês foram potentes, foi ótimo. Não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir levar essa empresa para a transformação cultural que a gente tanto busca com vocês e com essa turma que está aí vindo e participando do nosso programa de recém-formados. Obrigado, Rafa, Gabi. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Obrigado a todos. Pessoal, a gente se vê na próxima. Um abraço a todos. Obrigada, tchau. Obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês. Obrigada, um beijão. Fique com Deus e muito boa sorte. Vem com a gente.